Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante aqui no nosso canal. Hoje eu trago para vocês uma narrativa que vai tocar profundamente seus corações, sobre uma jovem pura e dedicada que guarda um segredo há 2 anos. Um amor silencioso por alguém que ela acredita estar completamente fora do seu alcance. Vocês vão acompanhar a jornada de Isabela, uma babá de apenas 22 anos que cuida com todo carinho de 2 crianças adoráveis, mas que esconde em seu coração um sentimento que cresce a cada dia. E quando pensamos que algumas situações nunca vão mudar, quando acreditamos que certos sonhos são impossíveis, a vida nos surpreende de formas que jamais imaginaríamos. Esta é uma história sobre amor verdadeiro, sobre família, sobre como às vezes o que mais desejamos está bem diante de nossos olhos, esperando apenas o momento certo para florescer. Vocês vão se emocionar com cada momento, com cada olhar, com cada gesto de carinho que vai transformar completamente a vida de nossa protagonista. Antes de começarmos, quero agradecer do fundo do coração a cada um de vocês que acompanha nosso canal, que deixa seus comentários carinhosos e compartilha nossas histórias com pessoas queridas. Se você ainda não faz parte da nossa família, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias que preparamos especialmente para vocês. Agora me contem, de onde vocês estão nos ouvindo neste momento? Deixem aí nos comentários a cidade e o país de onde nos acompanham. É sempre maravilhoso saber que nossas histórias chegam a tantos lugares diferentes, unindo corações através das palavras. E agora, acomodem-se bem, respirem fundo e vamos juntos mergulhar nesta história que certamente ficará marcada em suas memórias. Nossa narrativa está apenas começando. Isabela abriu os olhos bem devagar quando o primeiro raio de sol entrou pela janela do seu pequeno quarto nos fundos da mansão Montenegro. Eram 6 da manhã de uma terça-feira comum, mas para ela, cada dia naquela casa tinha um gosto especial, um significado que ia muito além do trabalho que realizava há 2 anos. Ela se espreguiçou na cama simples, mas confortável, sentindo o coração acelerar só de pensar que em algumas horas veria Rafael chegando do trabalho, com aquele sorriso cansado, mas carinhoso, que sempre dedicava aos filhos. Levantou-se rapidamente e foi até o banheiro fazer sua higiene matinal, olhando-se no espelho com um suspiro. Aos 22 anos, Isabela sabia que não era a mulher mais bonita do mundo, mas tinha algo especial no olhar, uma doçura genuína que transparecia em cada gesto. Penteou os cabelos castanhos lisos, prendendo-os em um rabo de cavalo prático para o dia de trabalho, e vestiu uma das suas roupas simples, mas sempre limpas e bem cuidadas. Não podia negar que escolhia as peças pensando em como ficaria aos olhos dele, mesmo sabendo que, para Rafael, ela era apenas a babá dedicada que cuidava dos seus 2 tesouros mais preciosos. Desceu as escadas da mansão em silêncio, caminhando pelos corredores que conhecia de cor depois de tanto tempo morando ali. A casa era imensa, decorada com muito bom gosto, mas o que mais a encantava era o calor de lar que existia em cada canto. Rafael sempre fazia questão de que aquele fosse um ambiente acolhedor para Sofia e Miguel, e Isabela se sentia privilegiada por fazer parte daquele universo, mesmo que apenas como funcionária. Chegou à cozinha espaçosa e começou a preparar o café da manhã, uma rotina que executava com prazer e dedicação. Enquanto separava os ingredientes para fazer panquecas, o prato favorito das crianças, Isabela se permitiu sonhar um pouco. Imaginou como seria se fosse realmente parte daquela família, se pudesse acordar todos os dias ao lado de Rafael, se pudesse ser chamada de mãe por Sofia e Miguel. Balançou a cabeça para afastar esses pensamentos, lembrando-se de que não passavam de fantasias impossíveis. Rafael Montenegro era um homem rico, poderoso, bonito, que poderia ter qualquer mulher do mundo. Por que escolheria uma babá órfã, sem família, sem dinheiro, sem nada especial para oferecer além do amor sincero que guardava no coração? O barulho de passinhos descendo a escada a trouxe de volta à realidade. Sofia apareceu na cozinha ainda de pijama, com os cabelos loiros bagunçados e os olhos azuis brilhando de alegria ao ver Isabela. "Bom dia, Bela", disse a menina de 6 anos, correndo para abraçar a babá com força. Isabela sorriu e retribuiu o carinho, sentindo o coração se aquecer, como sempre acontecia quando as crianças demonstravam afeto por ela.
Bom dia, minha princesa. Dormiu bem? Perguntou, acariciando os cabelos da menina com ternura. Sofia assentiu energicamente e subiu em uma das banquetas altas da bancada, observando Isabela preparar as panquecas com interesse. Você vai fazer aquelas com formato de coração? Perguntou esperançosa. Isabela riu baixinho e acenou que sim, sabendo que esses pequenos detalhes faziam toda a diferença para as crianças. Era essa dedicação, essa capacidade de transformar momentos simples em algo especial que a fazia sentir-se útil e amada naquela casa. Mesmo que seu amor por Rafael não fosse correspondido, ela tinha certeza de que Sofia e Miguel gostavam realmente dela, e isso já era muito mais do que havia tido na vida. Alguns minutos depois, Miguel desceu correndo, fazendo barulho suficiente para acordar a casa inteira. Aos 4 anos, o menino era pura energia, sempre com um sorriso travesso no rosto e ideias mirabolantes na cabeça. Bela, Bela, hoje você vai brincar de dinossauro comigo? Perguntou, pulando ao redor da cozinha. Isabela riu e o pegou no colo, dando um beijo carinhoso na testa dele. Claro que sim, meu pequeno paleontólogo. Mas primeiro vamos tomar café da manhã, está bem? Miguel concordou e se acomodou ao lado da irmã, os dois começando a conversar animadamente sobre os planos para o dia. Isabela servia as panquecas em formato de coração quando ouviu o som de passos firmes descendo a escada principal. Seu coração disparou imediatamente e ela sentiu as mãos tremerem levemente. Rafael sempre descia para tomar café com os filhos antes de ir trabalhar, e esse era o momento do dia que ela mais aguardava e, ao mesmo tempo, mais temia. Aguardava porque podia vê-lo, ouvir sua voz, observar como era carinhoso com Sofia e Miguel. Temia porque tinha medo de que ele percebesse como ela o olhava, como cada palavra dele a afetava profundamente. Rafael Montenegro entrou na cozinha impecavelmente vestido em um terno azul marinho, os cabelos escuros perfeitamente penteados, o rosto barbeado com precisão. Aos 35 anos, ele tinha uma presença marcante, uma elegância natural que chamava a atenção onde quer que fosse. Mas o que mais encantava a Isabela era a forma como ele se transformava ao ver os filhos. O empresário sério e determinado dava lugar ao pai amoroso e dedicado, e esse contraste a deixava completamente fascinada. Bom dia, meus amores, disse ele, beijando a testa de cada criança antes de se sentar à mesa. Bom dia, senhor Montenegro, cumprimentou Isabela respeitosamente, servindo uma xícara de café forte, do jeito que ele gostava. Obrigado, Isabela. Como sempre, você está cuidando muito bem de tudo aqui, respondeu Rafael com um sorriso gentil, mas que mantinha a distância profissional que sempre existiu entre eles. Isabela sentiu o rosto esquentar com o elogio simples, mas se controlou para não demonstrar o quanto aquelas palavras significavam para ela. Enquanto Rafael tomava café e conversava com os filhos sobre os planos deles para o dia, Isabela ficou ocupada organizando a cozinha, mas sempre atenta à conversa. Ela adorava ouvir como ele se interessava genuinamente pela vida das crianças, como fazia questão de saber cada detalhe das atividades deles. Sofia contou sobre o desenho que estava fazendo para ele, e Miguel falou animadamente sobre os dinossauros que tinha visto em um livro. Rafael ouvia tudo com paciência e carinho, fazendo perguntas e demonstrando interesse real pelo mundo infantil dos filhos. Isabela, você poderia levar as crianças ao parque hoje? O tempo está bonito e elas adoram brincar ao ar livre, pediu Rafael, terminando de tomar o café. Claro, senhor Montenegro. Vamos depois do almoço, quando o sol estiver mais suave, respondeu ela, já mentalizando como organizaria o passeio. Ótimo. E por favor, compre alguma coisa gostosa para eles na lanchonete do parque. Eles merecem um mimo, disse ele, tirando algumas notas da carteira e entregando a ela. No momento em que Rafael estendeu o dinheiro, os dedos dele se tocaram brevemente. Isabela sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo inteiro e teve que fazer um esforço enorme para manter a compostura. Rafael pareceu não notar nada, ou pelo menos não demonstrou, mas ela ficou com a sensação de que aquele toque simples ficaria gravado na sua memória para sempre. Obrigada, senhor. Eles vão ficar muito felizes, conseguiu dizer, guardando o dinheiro no bolso. Rafael se levantou da mesa e beijou novamente os filhos, desejando um bom dia para cada um. Antes de sair, ele se virou para Isabela e disse: Muito obrigado por tudo que você faz por nós.
Sei que posso confiar completamente em você, e isso não tem preço. Isabela sentiu os olhos marejarem de emoção, mas conseguiu sorrir e responder. É um prazer cuidar deles, Sr. Montenegro. Eles são crianças maravilhosas. Depois que Rafael saiu para o trabalho, Isabela ajudou as crianças a se arrumar para o dia. Deu banho em Miguel, que sempre transformava a hora do banho em uma brincadeira, encharcando o banheiro inteiro, mas se divertindo muito. Escovou os cabelos de Sofia, fazendo 2 trancinhas como a menina gostava, e escolheu roupas confortáveis para os dois brincarem. Durante todo esse processo, as crianças conversavam alegremente com ela, contando sobre sonhos que tiveram, sobre brincadeiras que queriam fazer, sobre como gostavam quando ela cantava para eles. A manhã passou rapidamente entre brincadeiras, atividades educativas e momentos de carinho. Isabela adorava como Sofia era curiosa e inteligente, sempre fazendo perguntas sobre tudo. A menina já sabia ler algumas palavras e adorava que Isabela contasse histórias para ela. Miguel, por sua vez, era pura energia e criatividade, sempre inventando brincadeiras novas e fazendo Isabela rir com suas ideias malucas. Os dois eram tão diferentes, mas igualmente especiais, e ela sentia um amor genuíno por eles, que ia muito além da responsabilidade profissional. Na hora do almoço, Isabela preparou uma refeição balanceada e saborosa, sempre se preocupando em fazer pratos que as crianças gostassem, mas que fossem nutritivos. Ela havia aprendido a cozinhar sozinha, depois que saiu do orfanato aos 18 anos, e descobriu que tinha um talento natural para isso. Às vezes se pegava imaginando como seria cozinhar para Rafael, preparar pratos especiais para ele, ver o sorriso satisfeito depois de uma refeição bem feita. Balançava a cabeça para afastar esses pensamentos, lembrando-se mais uma vez de que não passavam de sonhos impossíveis. Depois do almoço e de um tempo de descanso, Isabela levou Sofia e Miguel ao parque como havia prometido. O lugar era lindo, com muito verde, brinquedos modernos e seguros, e várias outras crianças para fazer companhia. Ela se sentou em um banco estratégico, de onde podia observar os dois brincando, sempre atenta para garantir que estivessem seguros. Outras babás e mães estavam por ali, algumas tentando puxar conversa, mas Isabela sempre se mantinha reservada, focada apenas nas crianças sob seus cuidados. Enquanto observava Sofia e Miguel correrem e rirem no parque, Isabela se permitiu pensar em como sua vida havia mudado desde que chegou naquela casa. Antes de trabalhar para os Montenegro, ela havia passado por várias famílias, algumas boas, outras nem tanto, mas nunca havia se sentido tão em casa, tão querida, tão parte de uma família quanto ali, e nunca havia se apaixonado perdidamente por um patrão, como aconteceu com Rafael. O final da tarde chegou rapidamente e eles voltaram para casa cansados, mas felizes. Isabela deu banho nas crianças novamente, ajudou com os deveres de Sofia, brincou mais um pouco com Miguel e preparou um jantar leve para eles. Estava terminando de arrumar a cozinha quando ouviu o som do carro de Rafael chegando. Seu coração acelerou como sempre acontecia e ela se apressou em verificar se estava apresentável. Rafael entrou em casa com aparência cansada, mas seu rosto se iluminou ao ver os filhos correndo para recebê-lo. Isabela observou de longe a cena que mais amava ver. Rafael abraçando Sofia e Miguel, perguntando sobre o dia deles, ouvindo com atenção cada detalhe que eles contavam animadamente. Era nessas horas que ela tinha certeza de que ele era o homem dos seus sonhos. Não apenas pelo que ele tinha ou pela posição que ocupava, mas pela pessoa que era, pelo pai dedicado e carinhoso que demonstrava ser todos os dias. As semanas que se seguiram trouxeram mudanças sutis, mas significativas na rotina da casa Montenegro. Rafael começou a chegar mais cedo do trabalho, alegando que queria passar mais tempo com os filhos, mas Isabela notou que ele também ficava mais tempo conversando com ela sobre o dia das crianças, sobre as atividades que haviam feito, sobre pequenos detalhes que antes ele apenas ouvia rapidamente. Essas conversas aconteciam sempre depois do jantar, quando Sofia e Miguel já estavam dormindo, e a casa ficava envolta em uma atmosfera mais íntima e acolhedora. Uma quinta-feira à noite, Isabela estava terminando de organizar os brinquedos na sala quando Rafael desceu usando roupas casuais, uma calça jeans escura e uma camisa social branca com as mangas arregaçadas. Ela nunca o havia visto tão relaxado, e a visão dele daquela forma
a deixou ainda mais nervosa do que o habitual. Isabela, você gostaria de tomar um café comigo? Sei que já é tarde, mas eu queria conversar sobre algumas coisas relacionadas às crianças, disse ele, caminhando em direção à cozinha. O coração de Isabela disparou, mas ela conseguiu manter a compostura e concordar educadamente. Na cozinha, ela preparou café fresco enquanto Rafael se acomodava em uma das banquetas, observando cada movimento dela com uma atenção que nunca havia demonstrado antes. Você sabe, Isabela, eu venho reparando como Sofia e Miguel estão cada vez mais apegados a você. Eles falam de você o tempo todo quando estamos sozinhos, comentou ele, aceitando a xícara que ela ofereceu. Isabela sentiu o rosto esquentar com o comentário, mas tentou manter a naturalidade. Eles são crianças maravilhosas, Sr. Montenegro. É fácil se apegar a eles, respondeu, permanecendo em pé do outro lado da bancada, mantendo uma distância respeitosa. Você pode me chamar apenas de Rafael quando estivermos conversando assim, sabe? Não precisa ser tão formal, disse ele com um sorriso gentil que fez o estômago dela dar cambalhotas. A conversa fluiu naturalmente por mais de uma hora. Rafael perguntou sobre a infância dela, sobre como havia chegado até ali, sobre seus sonhos e planos para o futuro. Isabela se surpreendeu com o interesse genuíno que ele demonstrava, fazendo perguntas que iam muito além da relação profissional. Ela contou sobre o orfanato onde cresceu, sobre como aprendeu a valorizar as pequenas coisas da vida, sobre como se sentia grata por poder cuidar de crianças que tinham tanto amor para dar e receber. Você é muito jovem ainda, Isabela. Não pensa em constituir sua própria família um dia? Perguntou Rafael, mexendo distraidamente no café, enquanto a observava atentamente. A pergunta a pegou desprevenida, e ela sentiu o coração acelerar perigosamente. Bem, nunca pensei muito sobre isso. Minha vida agora é cuidar de Sofia e Miguel. E isso me faz muito feliz, respondeu, desviando o olhar para não revelar o quanto aquela pergunta a afetava. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse processando a resposta dela. Você merece ser feliz, Isabela. Merece ter alguém que reconheça o quanto é especial, disse ele com uma voz mais baixa, carregada de algo que ela não conseguiu identificar completamente. Isabela sentiu os olhos se encherem de lágrimas de emoção, mas conseguiu controlá-las e agradecer pelo elogio, mudando de assunto logo em seguida. A partir daquela noite, as conversas entre eles se tornaram mais frequentes e mais íntimas. Rafael começou a compartilhar detalhes sobre seu trabalho, sobre as dificuldades de criar 2 filhos sozinho, sobre como se sentia às vezes perdido em certas situações. Isabela ouvia tudo com atenção genuína, oferecendo palavras de apoio quando necessário, mas principalmente apenas estando presente, oferecendo o conforto silencioso de sua companhia. Uma sexta-feira chuvosa marcou um momento especial entre eles. Uma tempestade forte tinha começado durante a madrugada, e Sofia acordou assustada com os trovões. Isabela correu para o quarto da menina assim que ouviu os primeiros soluços, encontrando-a debaixo das cobertas, tremendo de medo. Ei, minha princesa, está tudo bem. São apenas nuvens fazendo barulho, disse Isabela, sentando na beirada da cama e acariciando os cabelos loiros de Sofia. Miguel também acordou com o barulho e correu para o quarto da irmã, igualmente assustado. Isabela se viu com as 2 crianças agarradas a ela, pedindo para que a tempestade parasse. Ela os tranquilizou com sua voz doce e decidiu ficar com eles até que se acalmassem. Começou a cantar uma canção de ninar suave, uma melodia que havia aprendido ainda criança no orfanato, balançando levemente enquanto os embalava. Foi assim que Rafael as encontrou quando veio verificar se as crianças estavam bem. Ele parou na porta do quarto, observando a cena que se desenrolava à sua frente. Isabela sentada na cama, com Sofia aninhada em um braço e Miguel no outro, cantando baixinho enquanto a chuva continuava batendo na janela. A luz suave do abajur criava uma atmosfera quase mágica, e Rafael sentiu algo se mexer profundamente em seu peito ao ver aquela imagem de pura ternura e cuidado. Isabela não percebeu a presença dele imediatamente, continuando a cantar até que ambas as crianças relaxassem completamente. Quando finalmente olhou para a porta e viu Rafael ali parado, observando-os com uma expressão que ela nunca havia visto antes, sentiu o coração acelerar violentamente. Desculpe, senhor. Rafael. Eles estavam com medo da tempestade, sussurrou,
tentando não acordar as crianças que finalmente haviam adormecido em seus braços. Não se desculpe. Isso foi lindo, disse Rafael em voz baixa, entrando no quarto e se aproximando da cama. Você tem uma voz maravilhosa. Eu não sabia que cantava, comentou, ajudando-a a acomodar as crianças de volta em suas respectivas camas. Isabela sentiu as bochechas corarem com o elogio, sussurrando um agradecimento tímido, enquanto cobria Sofia com cuidado. Quando saíram do quarto, Rafael a acompanhou até a sala ao invés de subir direto para seu quarto como fazia habitualmente. Isabela, eu quero que você saiba o quanto sou grato por tudo que faz por nós. Você não é apenas uma babá aqui. Você se tornou parte desta família, disse ele, parando próximo à escada e se virando para encará-la diretamente. A proximidade dele a deixou tonta. Isabela podia sentir o perfume masculino que ele usava. Podia ver cada detalhe do seu rosto à luz suave da sala. Podia sentir o calor que emanava de seu corpo. Obrigada, Rafael. Vocês também se tornaram minha família, conseguiu responder, sua voz saindo mais rouca do que o normal devido à emoção e à proximidade dele. Rafael estendeu a mão e tocou levemente o braço dela. Um gesto simples, mas que enviou ondas de calor por todo o corpo de Isabela. Boa noite, Isabela. Descanse bem, disse ele, sua voz também mais baixa e carregada de algo indefinível. Boa noite, Rafael, respondeu ela, observando-o subir as escadas enquanto seu coração batia tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. No fim de semana seguinte, Helena Montenegro, mãe de Rafael, veio visitar os netos como fazia quinzenalmente. Isabela sempre ficava um pouco nervosa com essas visitas, pois sabia que Helena era uma mulher muito observadora e elegante, que analisava tudo ao seu redor com olhos experientes. Aos 65 anos, Helena mantinha uma postura impecável e um olhar penetrante que parecia enxergar através das pessoas. Bom dia, dona Helena. Sofia e Miguel estão ansiosos para vê-la, cumprimentou Isabela respeitosamente quando a senhora chegou, vestida elegantemente mesmo para uma visita informal aos netos. Bom dia, querida. Como eles estão? E como você está? Você parece diferente hoje, respondeu Helena, estudando o rosto de Isabela com curiosidade. Durante o almoço, Helena observou atentamente a dinâmica familiar. Notou como Sofia e Miguel se dirigiam naturalmente a Isabela para pequenas coisas, como pedir mais suco ou ajuda para cortar a comida. Notou também como Rafael olhava para a babá com uma atenção que ia além do profissional, e como Isabela corava levemente sempre que ele se dirigia a ela. A matriarca da família Montenegro não havia chegado onde estava sendo ingênua ou desatenta. Isabela, querida, você poderia me acompanhar até o jardim depois do almoço? Gostaria de ver como estão as rosas que plantei no último mês, pediu Helena com um sorriso que não revelava suas verdadeiras intenções. Isabela concordou prontamente, mesmo sabendo que provavelmente seria interrogada sobre diversos assuntos. No jardim, Helena caminhou lentamente entre as flores, aparentemente concentrada nas plantas, mas Isabela sabia que aquela era apenas uma estratégia. Conte-me sobre você, Isabela. Rafael mencionou que você cresceu em um orfanato, disse Helena, parando próximo a um canteiro de rosas brancas e se virando para encará-la. Isabela contou sua história honestamente, falando sobre a infância no orfanato, sobre como aprendeu a valorizar família e lar, sobre como se sentia privilegiada por poder cuidar de Sofia e Miguel. Helena ouvia atentamente, fazendo perguntas pontuais que revelavam seu interesse genuíno na história da jovem. Ah, você gosta de trabalhar aqui? Sente-se feliz nesta casa? Perguntou a senhora, observando cada microexpressão no rosto de Isabela. Muito feliz, dona Helena. Esta é a primeira vez na minha vida que me sinto realmente em casa, respondeu Isabela com sinceridade, seus olhos brilhando de emoção. Helena sorriu pela primeira vez durante a conversa, um sorriso caloroso que transformou completamente sua expressão. Isso é maravilhoso, querida. Uma casa só se torna um lar quando há amor genuíno dentro dela. Durante o resto da tarde, Helena observou como Isabela interagia com todos na casa. Viu como ela antecipava as necessidades das crianças, como preparava o café exatamente como Rafael gostava, como cuidava de cada detalhe com carinho e atenção. Mais importante ainda, viu como Rafael reagia à presença de Isabela,
como seus olhos a seguiam quando ela se movia pela sala, como ele sorria de forma diferente quando ela estava por perto. Antes de ir embora, Helena conversou em particular com Rafael na biblioteca. "Filho, posso fazer uma observação?" perguntou, sentando-se em uma das poltronas de couro, enquanto Rafael organizava alguns papéis em sua mesa. "Claro, mãe. O que foi?" respondeu ele, levantando o olhar para encará-la. "Isabela é uma jovem muito especial. Ela ama suas crianças genuinamente e, mais do que isso, ela ama esta família", disse Helena, observando a reação do filho. Rafael parou o que estava fazendo e se virou completamente para ela. "Eu sei, mãe. Ela é realmente especial", concordou, mas sua voz carregava algo mais profundo do que simples concordância. "E você, Rafael? Como se sente em relação a ela?" perguntou Helena diretamente, com a franqueza que apenas uma mãe pode ter. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos, passando a mão pelos cabelos em um gesto que Helena reconhecia como sinal de que ele estava processando sentimentos complexos. "Eu não sei ainda, mãe, mas sei que ela se tornou muito importante para nós", admitiu finalmente. Helena se levantou e caminhou até o filho, colocando a mão carinhosamente em seu braço. "Filho, você merece ser feliz novamente, e suas crianças merecem ter uma figura materna que as ame verdadeiramente. Às vezes o amor chega de formas que não esperamos, mas isso não o torna menos válido", disse com sabedoria, beijando a testa dele antes de se despedir. Naquela noite, depois que Helena foi embora e as crianças estavam dormindo, Rafael encontrou Isabela na cozinha, preparando sua marmita para o dia seguinte, como sempre fazia. "Isabela, você tem um minuto?" perguntou, encostando no batente da porta. Ela se virou imediatamente, limpando as mãos no avental. "Claro, Rafael. O que precisa? Minha mãe ficou muito impressionada com você hoje. Ela raramente demonstra aprovação tão abertamente", disse ele, caminhando até ficar próximo da bancada onde ela estava. "Dona Helena é uma senhora maravilhosa. Foi muito gentil comigo", respondeu Isabela, sentindo o coração acelerar com a proximidade dele. "Ela não é gentil com qualquer pessoa, Isabela. Você conquistou o respeito dela, e isso não é algo fácil de conseguir", explicou Rafael, seus olhos fixos nos dela. "Minha mãe tem um instinto muito apurado para pessoas. Ela sabe reconhecer quando alguém é genuíno, quando alguém tem um coração puro." Isabela sentiu as bochechas esquentarem com os elogios, mas antes que pudesse responder, Rafael deu mais um passo em direção a ela. "Isabela, eu preciso confessar algo. Você não é mais apenas a babá dos meus filhos para mim. Você se tornou muito mais importante do que isso", disse ele, sua voz baixa e carregada de emoção. O mundo de Isabela parou. Ela olhou nos olhos dele, procurando sinais de que havia entendido errado, mas encontrou apenas sinceridade e algo que parecia muito com carinho profundo. "Rafael, eu..." começou a dizer, mas as palavras se perderam em sua garganta. "Não precisa dizer nada agora. Só queria que você soubesse", disse ele, tocando levemente a mão dela antes de se afastar. "Boa noite, Isabela. Durma bem." Os dias que se seguiram à confissão de Rafael foram carregados de uma tensão doce e expectativa que pairava no ar como um perfume sutil. Isabela acordava todas as manhãs com o coração acelerado, relembrando cada palavra que ele havia dito, cada olhar que haviam trocado. Rafael, por sua vez, parecia mais atento a ela do que nunca, seus olhos a seguindo pelos cômodos da casa, seus sorrisos mais demorados e carregados de significado. As crianças, alheias às mudanças sutis no comportamento dos adultos, continuavam suas rotinas normais, brincando e rindo como sempre faziam. Uma terça-feira especialmente agitada no escritório deixou Rafael visivelmente cansado quando chegou em casa. Isabela notou imediatamente a tensão em seus ombros, a forma como ele passou a mão pelo rosto várias vezes durante o jantar, tentando relaxar. Sofia e Miguel perceberam o cansaço do pai e foram especialmente carinhosos, fazendo desenhos para alegrar sua noite e contando piadas que aprenderam durante o dia. Rafael sorriu e agradeceu o carinho dos filhos, mas Isabela podia ver que algo o preocupava profundamente. Depois de colocar as crianças para dormir, Isabela desceu para a cozinha como sempre fazia, organizando tudo para o dia seguinte. Estava preparando um chá calmante quando ouviu passos na escada. Rafael apareceu na entrada da cozinha, tendo trocado o terno por uma roupa mais casual,
mas ainda carregando aquela expressão de cansaço e preocupação. Você sempre cuida de tudo com tanto carinho, disse ele, observando-a mexer o chá com movimentos delicados. É isso que eu faço, Rafael. Cuido das pessoas que amo, respondeu Isabela naturalmente, só se dando conta do que havia dito quando as palavras já haviam saído de sua boca. Ela congelou, sentindo o rosto esquentar violentamente, mas Rafael deu alguns passos em direção a ela, seus olhos brilhando com algo que ela não conseguia decifrar completamente. Das pessoas que você ama, repetiu ele suavemente, parando bem próximo à bancada onde ela estava. Isabela engoliu em seco, sabendo que não havia como voltar atrás. Seu coração batia tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Sim, das pessoas que amo, confirmou em voz baixa, seus olhos encontrando os dele por um instante antes de desviar o olhar, embaraçada pela própria coragem. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos, que pareceram eternos, e ela começou a se arrepender de ter sido tão honesta. Isabela, olhe para mim, pediu Rafael com voz gentil, mas firme. Ela respirou fundo e ergueu os olhos, encontrando uma expressão de ternura e algo mais profundo no rosto dele. Você tem ideia de como é difícil para mim manter a compostura quando você está por perto? Você tem noção de quantas vezes eu me pego pensando em você durante o dia? Disse ele, sua voz baixa e carregada de emoção genuína. As palavras dele a atingiram como um raio, fazendo seu mundo inteiro balançar. Rafael, sussurrou ela, mal conseguindo acreditar no que estava ouvindo. Ele deu mais um passo em direção a ela, agora tão próximo que ela podia sentir o calor emanando de seu corpo. Isabela, eu não consegui parar de pensar no que disse para você na semana passada. Eu não consegui parar de pensar em você. Há 2 anos, eu observo como você cuida dos meus filhos, como transforma esta casa em um lar verdadeiro, como dedica seu coração inteiro a uma família que nem é sua por sangue. Eu observo sua pureza, sua bondade genuína, a forma como você ama sem esperar nada em troca, continuou Rafael, seu olhar fixo no dela. E em algum momento, sem que eu percebesse, você se tornou essencial para mim. Não apenas para as crianças, mas para mim. Isabela sentiu os olhos se encherem de lágrimas de emoção, mal conseguindo processar que aquilo estava realmente acontecendo. Eu sempre achei que você nunca me veria como algo além da babá, confessou ela, sua voz tremendo de emoção. Como eu não veria, Isabela? Como eu não veria uma mulher tão especial, tão pura, tão cheia de amor para dar? Rafael estendeu a mão e tocou delicadamente o rosto dela, secando uma lágrima que havia escapado. Você é tudo o que eu não sabia que estava procurando. Você é a pessoa que meus filhos amam, que minha mãe aprova, que faz desta casa um lar verdadeiro. Mas mais do que isso, você é a mulher que conquistou meu coração sem nem tentar. Rafael, eu sempre amei você, confessou Isabela, finalmente liberando as palavras que guardava há tanto tempo. Desde o primeiro dia que cheguei aqui, eu soube que você era especial, mas nunca imaginei que pudesse retribuir meus sentimentos. Rafael sorriu, um sorriso caloroso e genuíno que iluminou seu rosto inteiro. Como eu não retribuiria, meu anjo? Você é perfeita. Lentamente, respeitosamente, Rafael se aproximou ainda mais, suas mãos envolvendo delicadamente o rosto de Isabela. Posso beijá-la? Perguntou ele em voz baixa, demonstrando o respeito e cuidado que sempre caracterizaram suas ações. Isabela assentiu, mal conseguindo respirar de tanta emoção, e fechou os olhos quando sentiu os lábios dele tocarem os seus com uma delicadeza infinita. O primeiro beijo foi terno, respeitoso, cheio de promessas e sentimentos genuínos. Rafael a beijou como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo, com cuidado e reverência, fazendo Isabela sentir-se amada de uma forma que nunca havia experimentado antes. Quando se separaram, ela manteve os olhos fechados por alguns segundos, saboreando a sensação, gravando aquele momento para sempre em sua memória. Meu Deus, Isabela, sussurrou Rafael, apoiando a testa na dela. Eu não imaginava que um beijo pudesse ser tão perfeito. Isabela abriu os olhos e sorriu ainda tonta de emoção. Esse foi meu primeiro beijo, confessou ela, corando levemente. Rafael a olhou com uma mistura de ternura e proteção que a fez sentir-se ainda mais especial. Seu primeiro beijo, repetiu ele suavemente, acariciando o rosto dela com os polegares. Isabela, você é um presente do céu. Como eu tive a sorte de encontrar alguém tão pura, tão genuína. Ela sorriu, seus olhos brilhando de felicidade.
Talvez o destino quisesse que nos encontrássemos, que eu cuidasse de Sofia e Miguel, que me apaixonasse por você. Rafael a puxou para um abraço, envolvendo-a em seus braços fortes e protetores. Isabela se aninha contra o peito dele, ouvindo as batidas aceleradas de seu coração, sentindo-se segura e amada de uma forma que nunca havia experimentado. Isabela, eu quero ser honesto com você sobre tudo, disse ele, acariciando os cabelos dela. Eu quero que você saiba exatamente o que sinto, o que desejo para nós. Eles se sentaram na bancada da cozinha, lado a lado, Rafael segurando as mãos dela entre as suas. Há meses eu venho me questionando sobre esses sentimentos. No início eu tentei ignorar, achando que era apenas gratidão pelo cuidado que você tem com as crianças. Mas conforme os dias passavam, eu percebia que era muito mais do que isso. Quando você canta para eles, quando prepara o café da manhã com tanto carinho, quando sorri para mim no final do dia, eu sinto meu coração acelerar de uma forma que não sentia há anos, continuou Rafael, seus olhos fixos nos dela. Você trouxe luz para esta casa, Isabela. Você trouxe amor, cuidado, a sensação de família completa que eu não sabia que estava faltando. Isabela ouvia cada palavra com o coração transbordando de felicidade. Rafael, eu sempre sonhei com esse momento, mas nunca acreditei que pudesse acontecer. Você é tudo para mim, você e as crianças. Vocês são minha família, meu lar, meu mundo inteiro. Ele sorriu e beijou delicadamente as mãos dela. E você é nossa, Isabela. Você sempre foi nossa. Eu quero que você saiba que não precisa de nada além do que já é, disse Rafael, olhando profundamente nos olhos dela. Você não precisa mudar. Não precisa se tornar outra pessoa. Eu me apaixonei por você exatamente como é. Doce, dedicada, pura, genuína. Eu me apaixonei pela babá, que cuida dos meus filhos como se fossem seus, pela mulher que faz desta casa um lar. Isabela sentiu lágrimas de felicidade escorrerem pelo rosto. Obrigada por me aceitar como sou, Rafael. Obrigada por ver algo especial em mim quando eu mesma às vezes não vejo. Ele secou suas lágrimas com ternura e a beijou novamente, um beijo mais demorado e intenso, mas ainda respeitoso e cuidadoso. Isabela, eu tenho um pedido a fazer, disse Rafael quando se separaram, sua voz carregada de algo mais profundo. Eu gostaria de passar uma noite especial com você, não apenas por desejo, mas para mostrar o quanto você significa para mim, para demonstrar fisicamente todo o amor que sinto por você. Isabela sentiu o coração acelerar ainda mais, sabendo exatamente o que ele estava propondo. Eu quero que nossa primeira vez juntos seja perfeita, que seja uma celebração do nosso amor, uma forma de me entregar completamente a você, assim como você se entregaria a mim, continuou ele, acariciando o rosto dela. Mas só se você quiser, só se sentir pronta. Não há pressa, não há pressão. Eu esperaria uma vida inteira por você. Isabela olhou nos olhos dele, vendo apenas amor, respeito e cuidado genuínos. Rafael, eu nunca estive com um homem antes, confessou ela, corando levemente. Eu sei que não tenho experiência, que talvez eu não saiba como. Ele interrompeu suas palavras com um beijo suave. Isabela, sua inexperiência não é um problema, é um presente. O fato de você ter guardado sua pureza, de poder compartilhar comigo sua primeira vez, é a coisa mais preciosa que alguém poderia me dar. Eu cuidarei de você, meu anjo. Eu farei com que seja perfeito, especial, cheio de amor e carinho. Você confia em mim? Perguntou ele, suas mãos envolvendo delicadamente o rosto dela. Isabela assentiu, seus olhos brilhando de amor e confiança. Eu confio em você completamente, Rafael. Eu amo você e quero me entregar a você de todas as formas possíveis. Rafael sorriu, um sorriso cheio de amor e promessas. Então vamos fazer desta noite algo inesquecível, algo que celebre nosso amor e marque o início da nossa vida juntos. Ele se levantou e estendeu a mão para ela. Venha comigo, meu amor. Deixe-me mostrar o quanto você é especial, o quanto eu amo você. Isabela colocou sua mão na dele, sentindo uma mistura de nervosismo e expectativa. Rafael a guiou gentilmente para fora da cozinha, suas mãos entrelaçadas, seus corações batendo no mesmo ritmo. Enquanto subiam as escadas em direção ao quarto dele, Isabela sabia que sua vida estava prestes a mudar para sempre, que ela estava prestes a se entregar completamente ao homem que amava, que finalmente seria verdadeiramente sua e ele seria verdadeiramente dela.
A noite que se seguiu foi tudo o que Rafael havia prometido. Perfeita, respeitosa, cheia de amor e cuidado. Ele a tratou como a princesa que ela era para ele, com delicadeza infinita, paciência e carinho. Isabela se entregou completamente, confiando nele para guiá-la através de sua primeira experiência íntima, descobrindo uma conexão física e emocional que superou todos os seus sonhos mais românticos. Os primeiros raios de sol que entraram pela janela do quarto de Rafael encontraram Isabela aninhada em seus braços, seu rosto sereno e relaxado enquanto dormia. Rafael havia acordado alguns minutos antes e não conseguia parar de admirar a mulher, que agora fazia parte de sua vida de uma forma completamente nova. Os cabelos castanhos dela estavam espalhados pelo travesseiro, e ele podia ver a marca suave de felicidade em seus lábios, mesmo durante o sono. Cuidadosamente para não acordá-la, ele beijou delicadamente sua testa e sussurrou palavras de amor que ela ouviria apenas em sonhos. Isabela acordou lentamente, sentindo o calor do corpo de Rafael próximo ao seu, e lembrando-se gradualmente de tudo o que havia acontecido na noite anterior. Um sorriso tímido mas feliz se formou em seus lábios quando ela abriu os olhos e encontrou Rafael a observando com uma expressão de pura adoração. "Bom dia, meu anjo", disse ele suavemente, acariciando o rosto dela com delicadeza. "Bom dia", respondeu ela, sua voz ainda rouca de sono, mas carregada de felicidade. "Como você se sente?", perguntou Rafael, genuinamente preocupado com o bem-estar dela após sua primeira experiência íntima. Isabela corou levemente, mas seu sorriso se ampliou. "Eu me sinto completa, amada, como se finalmente estivesse onde sempre pertenci", confessou ela, aconchegando-se ainda mais contra ele. Rafael sorriu e a beijou suavemente, um beijo cheio de ternura e promessas para o futuro. Eles ficaram conversando baixinho por alguns minutos, trocando carícias delicadas e palavras de amor, até ouvirem os primeiros sinais de que Sofia e Miguel estavam acordando. "Eu preciso ir cuidar deles", disse Isabela, começando a se mexer para sair da cama. Rafael assegurou gentilmente. "Não, hoje não. Hoje você fica aqui comigo um pouco mais. Eu vou cuidar do café da manhã das crianças", disse ele, beijando sua mão antes de se levantar. Isabela observou Rafael se vestir, ainda mal acreditando que tudo aquilo era real, que ela realmente havia passado a noite nos braços do homem que amava há tanto tempo. Quando ele saiu para cuidar das crianças, ela se levantou e tomou um banho relaxante no banheiro do quarto dele, usando os produtos caros que encontrou ali, e se sentindo mimada de uma forma que nunca havia experimentado antes. Vestiu uma das camisas sociais dele por cima de sua própria roupa íntima, sentindo-se envolvida pelo perfume masculino que tanto adorava. Quando desceu para a cozinha cerca de meia hora depois, encontrou uma cena que aqueceu seu coração. Rafael estava fazendo panquecas com Sofia e Miguel, os três rindo e conversando animadamente. As crianças estavam com as mãos cheias de farinha, claramente tendo participado ativamente do processo culinário. "Bela!", gritou Miguel quando a viu, correndo para abraçá-la com suas mãozinhas sujas. "Papai fez panquecas conosco!" Sofia também correu para cumprimentá-la, mas parou no meio do caminho, inclinando a cabeça com curiosidade. "Bela, você está usando a camisa do papai?", perguntou a menina com inocência, fazendo Isabela corar violentamente e Rafael rir baixinho. "Ah, eu derramei algo na minha blusa e seu papai me emprestou esta", explicou Isabela rapidamente, tentando manter a naturalidade. Rafael se aproximou dela e, para a surpresa de Isabela, a beijou delicadamente na bochecha na frente das crianças, um gesto simples, mas que marcava uma mudança significativa na dinâmica familiar. "Bom dia, amor", disse ele naturalmente, como se aquela intimidade fosse a coisa mais normal do mundo. Sofia e Miguel observaram a cena com curiosidade, mas sem estranhamento, como se intuitivamente soubessem que algo bom estava acontecendo. Durante o café da manhã, Rafael anunciou às crianças que precisava conversar com elas sobre algo importante. Ele se abaixou na altura dos dois, segurando suas mãozinhas com cuidado. "Sofia, Miguel, vocês sabem como o papai ama muito vocês, né?", começou ele, recebendo acenos entusiasmados. "E vocês sabem como a Bela também ama muito vocês, e como vocês amam ela também, certo?". As crianças concordaram novamente.
Sofia até dizendo que amava Isabela, até a lua e de volta. Rafael sorriu e continuou. Bem, o papai descobriu que ama a Bela de um jeito muito especial, do jeito que os adultos se amam quando querem ficar juntos para sempre. E eu gostaria de saber o que vocês acham disso. Sofia arregalou os olhos de surpresa e alegria. Isso quer dizer que a Bela vai ser nossa mãe de verdade? Perguntou esperançosa. Rafael olhou para Isabela, que estava com os olhos cheios de lágrimas de emoção, e depois de volta para as crianças. Se ela quiser, se vocês quiserem, e se tudo der certo, sim. A Bela pode se tornar parte oficial da nossa família, explicou ele. Miguel pulou de alegria e correu para abraçar Isabela. Eu quero que a Bela seja nossa mãe, gritou ele, fazendo Isabela rir através das lágrimas. Sofia foi mais pensativa, observando Isabela com atenção. Bela, você quer ser nossa mãe mesmo? Para sempre? Perguntou a menina, com a seriedade que apenas crianças conseguem ter em momentos importantes. Isabela se abaixou na altura dela e segurou suas mãozinhas. Eu já amo vocês como se fossem meus filhos de verdade, Sofia. Não há nada no mundo que eu queira mais do que ser parte oficial desta família. A partir daquele dia, a dinâmica da casa mudou completamente, mas de forma natural e harmoniosa. Rafael passou a tratar Isabela como sua companheira na frente das crianças, incluindo-a em todas as decisões familiares e demonstrando publicamente o carinho que sentia por ela. Isabela, por sua vez, se sentia finalmente livre para expressar todo o amor maternal que guardava por Sofia e Miguel, cuidando deles não apenas como babá, mas como a figura materna que eles tanto precisavam. As semanas que se seguiram foram um período de adaptação doce e natural. Rafael começou a chegar em casa mais cedo sempre que possível, querendo passar tempo com sua nova família. Jantares se tornaram momentos especiais, com Isabela cozinhando pratos favoritos de todos e Rafael ajudando a servir e limpar, estabelecendo uma rotina doméstica amorosa e colaborativa. Uma tarde de sábado, 3 semanas depois daquela primeira noite juntos, Helena Montenegro chegou para sua visita quinzenal aos netos. Ela notou imediatamente a mudança na atmosfera da casa. Havia algo diferente no ar, uma harmonia e felicidade que antes não existiam. Durante o almoço, ela observou como Rafael e Isabela interagiam naturalmente, como as crianças se dirigiam a ambos como figuras parentais, como tudo parecia fluir de forma perfeita. Depois do almoço, Helena pediu para conversar em particular com Rafael na biblioteca. Filho, posso dizer que você parece um homem completamente diferente, mais feliz, mais completo, observou ela, sentando-se em sua poltrona favorita. Rafael sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto inteiro. Eu estou mais feliz, mãe. Isabela e eu, desenvolvemos nosso relacionamento. Helena assentiu com aprovação. Eu sabia que isso aconteceria. Era óbvio para qualquer pessoa que soubesse observar. E as crianças? Como reagiram? Perguntou ela. Elas ficaram radiantes, mãe. Acho que elas já viam Isabela como figura materna há muito tempo. Foi só oficializar algo que já existia, explicou Rafael. E você pretende casar com ela? Perguntou Helena diretamente, com a franqueza que a caracterizava. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos, mas seu sorriso revelou a resposta antes mesmo que ele falasse. Sim, mãe, eu quero pedi-la em casamento. Quero que ela seja minha esposa oficialmente, que adote Sofia e Miguel, que tenhamos mais filhos juntos, se Deus permitir. Helena se levantou e abraçou o filho com carinho. Então, você tem minha total aprovação e bênção, Rafael. Isabela é uma jovem maravilhosa, e vocês formam uma família linda. Ela vai fazer você muito feliz, e você merece toda a felicidade do mundo. Rafael retribuiu o abraço, sentindo-se grato pelo apoio de sua mãe. Mais tarde, naquele mesmo dia, Helena teve uma conversa particular com Isabela no jardim. Querida, posso dizer que você está radiante. O amor combina muito com você, disse a senhora, caminhando entre as rosas que tanto adorava. Isabela corou levemente, mas sorriu. Obrigada, dona Helena. Eu me sinto a mulher mais sortuda do mundo. Isabela, eu quero que você saiba que sempre será bem-vinda nesta família. Você trouxe algo especial para a vida do meu filho e dos meus netos. Você trouxe amor verdadeiro, cuidado genuíno, e isso não tem preço, disse Helena, parando para encarar Isabela diretamente. Eu espero sinceramente que vocês construam uma vida longa e feliz juntos.
Durante as semanas seguintes, Isabela e Rafael exploraram juntos os aspectos mais íntimos de seu relacionamento. Rafael continuou tratando-a com todo o cuidado e respeito do mundo, sempre atento às necessidades dela, sempre garantindo que ela se sentisse amada e valorizada. Isabela, por sua vez, florescia sob esse cuidado, descobrindo aspectos de si mesma que não sabia que existiam, tornando-se mais confiante e radiante a cada dia. Uma manhã de quinta-feira, cerca de 2 meses depois que se tornaram um casal, Isabela acordou sentindo-se estranha. Seu estômago estava sensível e ela havia percebido alguns outros sinais que a deixaram preocupada e ao mesmo tempo esperançosa. Durante o café da manhã ela mal conseguiu comer, o cheiro de certos alimentos causando náuseas inesperadas. Rafael notou imediatamente que algo estava diferente. "Amor, você está bem? Você está mais pálida hoje", observou ele, tocando delicadamente sua testa para verificar se estava com febre. Isabela olhou para ele, seus olhos brilhando com uma mistura de nervosismo e alegria. "Rafael, eu preciso conversar com você sobre algo importante", disse ela, sua voz tremendo levemente. Depois que as crianças saíram para a escola, Isabela e Rafael se sentaram na sala, ela claramente nervosa e ele preocupado com o bem-estar dela. "O que foi, meu amor? Você pode me contar qualquer coisa", disse ele, segurando as mãos dela entre as suas. Isabela respirou fundo e olhou diretamente nos olhos dele. "Rafael, eu acho que estou grávida." O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade para Isabela. Então, lentamente, um sorriso imenso se formou no rosto de Rafael, seus olhos se enchendo de lágrimas de alegria. "Grávida", repetiu ele, como se não conseguisse acreditar. "Você tem certeza?" Isabela balançou a cabeça. "Ainda não fiz o teste, mas todos os sinais estão aí. Eu estava com medo de te contar. Não sabia como você reagiria." Rafael se levantou rapidamente e a puxou para seus braços, girando-a no ar enquanto ria de pura felicidade. "Isabela, meu amor, isso é a melhor notícia do mundo. Como você pode pensar que eu reagiria mal? Ter um filho com você é um dos meus maiores sonhos", disse ele, cobrindo o rosto dela de beijos. "Vamos comprar um teste agora mesmo", disse Rafael, já pegando as chaves do carro. "Eu quero ter certeza. Quero confirmar que realmente vamos ter nosso bebê." Isabela riu através das lágrimas de felicidade, finalmente relaxando ao ver a reação radiante dele. "Você realmente quer mais filhos?" perguntou ela. "Claro que quero, amor. Quero ter muitos filhos com você. Quero ver nossa família crescer e se multiplicar." O teste de gravidez confirmou o que Isabela já suspeitava. Quando as 2 linhas apareceram no resultado, Rafael segurou-a nos braços e chorou de alegria, sussurrando palavras de amor e gratidão. "Obrigado, meu Deus. Obrigado por me dar uma família tão perfeita, uma mulher tão maravilhosa. E agora, este presente", murmurou ele, acariciando delicadamente a barriga ainda lisa de Isabela. Naquela noite, eles contaram a novidade para Sofia e Miguel, que ficaram absolutamente radiantes com a perspectiva de ter um irmãozinho ou irmãzinha. Sofia imediatamente começou a planejar como ajudaria a cuidar do bebê, enquanto Miguel disse que ensinaria o novo irmão a brincar de dinossauro. A família estava completa e feliz, unida pelo amor verdadeiro que havia florescido entre Rafael e Isabela. Os meses que se seguiram à descoberta da gravidez de Isabela foram os mais felizes e emocionantes de suas vidas. Rafael se tornou ainda mais protetor e cuidadoso com ela, sempre atento a qualquer desconforto que pudesse sentir, garantindo que tivesse o melhor acompanhamento médico e todos os cuidados necessários. Ele instalou um sistema de intercomunicador no quarto dela para que pudesse chamá-lo durante a noite, caso precisasse de alguma coisa, e contratou uma nutricionista especializada em gestantes para garantir que Isabela e o bebê recebessem toda a alimentação adequada. Isabela florescia na gravidez, sua pele ganhando um brilho especial e seus olhos radiando felicidade constante. Mesmo com os enjoos matinais dos primeiros meses, ela nunca reclamava, sempre dizendo que cada desconforto valia a pena pelo milagre que estava crescendo dentro dela. Rafael a acompanhava em todas as consultas médicas, segurando sua mão durante os ultrassons e chorando de emoção toda vez que ouvia o coração do bebê batendo forte e saudável. Quando Isabela completou 4 meses de gestação,
Rafael decidiu que era hora de oficializar sua união. Ele havia comprado o anel de noivado perfeito, um solitário delicado, mas deslumbrante, que havia escolhido pensando na personalidade dela. Elegante, mas sem ostentação, belo na sua simplicidade. Durante semanas ele planejou como faria o pedido, querendo que fosse especial e memorável, envolvendo Sofia e Miguel no momento que marcaria o início oficial de sua família unida. Um sábado ensolarado de primavera, Rafael organizou um piquenique no jardim da mansão, sob a pretensão de celebrar os 4 meses de gravidez de Isabela. Ele pediu ajuda às crianças para decorar o espaço com flores e luzes delicadas, criando um ambiente romântico, mas familiar. Sofia ficou encarregada de preparar uma playlist com as músicas favoritas de Isabela, enquanto Miguel ajudou a organizar as comidas gostosas que ela mais gostava durante a gravidez. Isabela desceu para o jardim usando um vestido floral que realçava sua barriga já arredondada, sentindo-se mais bonita do que nunca. Quando viu a decoração caprichosa e o carinho com que tudo havia sido preparado, seus olhos se encheram de lágrimas de emoção. "Rafael, que coisa linda! Vocês fizeram tudo isso para mim?" perguntou ela, observando cada detalhe com admiração. "Fizemos sim, Bela. Papai disse que hoje é um dia muito especial", disse Sofia, praticamente pulando de ansiedade. Miguel também estava visivelmente nervoso, segurando algo escondido atrás das costas. Rafael se aproximou de Isabela, seus olhos brilhando de amor e nervosismo. "Isabela, meu amor, há alguns meses minha vida mudou completamente. Você trouxe luz, amor e felicidade para esta casa de uma forma que eu nunca imaginei ser possível." Isabela o observou falar, percebendo que havia algo diferente na atmosfera, uma expectativa especial que fazia seu coração acelerar. "Você se tornou a mãe que Sofia e Miguel sempre precisaram, a companheira que eu sempre sonhei em ter, e agora está carregando nosso filho, completando nossa família de uma forma perfeita", continuou Rafael, sua voz carregada de emoção. Sofia e Miguel se posicionaram ao lado do pai, sorrisos enormes nos rostos. Rafael se ajoelhou diante de Isabela, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. "Isabela Santos, você aceita se casar comigo? Aceita ser minha esposa, a mãe oficial dos meus filhos, minha companheira para toda a vida?" perguntou ele, abrindo a caixa e revelando o anel que brilhava sob a luz do sol. Isabela levou as mãos à boca, lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto. Por alguns segundos ela ficou sem palavras, apenas observando o homem que amava ajoelhado diante dela, oferecendo seu coração e sua vida. "Sim, claro que sim", exclamou ela finalmente, estendendo a mão trêmula para que ele colocasse o anel. "Eu te amo tanto, Rafael. Não há nada no mundo que eu queira mais do que ser sua esposa." Sofia e Miguel explodiram em comemorações, correndo para abraçar Isabela e Rafael em um abraço familiar caloroso. "Agora você vai ser nossa mãe de verdade", gritou Sofia, radiante de felicidade. "E o bebê vai nascer com você já sendo nossa família", acrescentou Miguel tocando delicadamente a barriga de Isabela. Helena Montenegro chegou alguns minutos depois, como havia sido combinado secretamente com Rafael. Ela também chorou de emoção ao ver a cena, abraçando Isabela carinhosamente e dando sua bênção oficial ao casal. "Bem-vinda oficialmente à família Montenegro, minha querida", disse ela, beijando as 2 bochechas de Isabela. "Você trouxe tanto amor e felicidade para nossa família. Eu não poderia estar mais feliz." Os preparativos do casamento começaram imediatamente, com Helena insistindo em ajudar com todos os detalhes. Ela adorava ter uma nora para mimar e cuidar, sempre sugerindo as melhores opções para tudo, desde o vestido até a decoração da cerimônia. Isabela, que nunca havia sonhado com casamentos elaborados, se deixou levar pela animação de Helena e das crianças, descobrindo que adorava planejar cada detalhe de seu dia especial. Rafael fez questão de que o casamento fosse uma celebração íntima, mas elegante, realizada no jardim da mansão onde eles haviam se declarado. Ele queria que Isabela se sentisse como uma princesa em seu dia especial, mas também queria manter a atmosfera familiar e acolhedora que caracterizava seu relacionamento. Contratou os melhores fornecedores da cidade, mas sempre respeitando o gosto delicado e simples de Isabela. O vestido de noiva foi escolhido especialmente para acomodar a barriga de 5 meses de Isabela. Era em seda pura, com um corte império,
que realçava sua gravidez de forma elegante, mangas delicadas e uma cauda suave que esvoaçava quando ela caminhava. Isabela se sentiu como uma verdadeira princesa quando experimentou o vestido pela primeira vez, especialmente vendo o olhar de adoração nos olhos de Rafael quando ele a viu vestida para o ensaio. A cerimônia aconteceu em uma tarde dourada de outono, com cerca de 50 convidados íntimos, familiares próximos de Rafael, alguns colegas especiais de trabalho e as poucas pessoas importantes que Isabela havia conhecido ao longo da vida. Sofia foi sua dama de honra, usando um vestido rosa claro que combinava perfeitamente com as flores do jardim, e Miguel foi o pajem, levando as alianças com a seriedade de um adulto. Quando Isabela desceu as escadas da mansão para caminhar até o altar improvisado no jardim, Rafael sentiu o coração parar. Ela estava absolutamente deslumbrante, radiante de felicidade, sua barriga arredondada sendo uma prova visível do amor que compartilhavam. Helena a acompanhou até o altar, fazendo as vezes de pai que Isabela nunca teve, emocionando a todos os presentes com esse gesto carinhoso de aceitação familiar. Os votos que eles trocaram foram escritos por eles mesmos, cheios de promessas de amor eterno, cuidado mútuo e dedicação à família que estavam construindo. Rafael prometeu amar e proteger Isabela e todos os filhos que tivessem juntos. Prometeu ser o marido e pai que eles mereciam. Isabela prometeu amar Rafael incondicionalmente, cuidar de Sofia e Miguel como seus próprios filhos e construir junto com ele o lar amoroso que ambos sempre sonharam. Quando o oficiante os declarou marido e mulher, o beijo que selou sua união foi acompanhado de aplausos calorosos e lágrimas de alegria de todos os presentes. Sofia e Miguel correram para abraçá-los, formando um círculo familiar que simbolizava a união definitiva que estava sendo celebrada. Helena observava a cena com um sorriso orgulhoso, sabendo que havia ganhado não apenas uma nora, mas uma filha do coração. A festa que se seguiu foi alegre e descontraída, com música suave, comida deliciosa e muito amor circulando entre os convidados. Isabela dançou a valsa de abertura nos braços de Rafael, que a segurava com todo o cuidado do mundo, sussurrando palavras de amor enquanto giravam suavemente. Sofia e Miguel também participaram da dança, criando um momento familiar emocionante que ficaria para sempre gravado na memória de todos. Os meses seguintes foram de pura felicidade doméstica. Isabela adaptou-se perfeitamente ao papel de senhora Montenegro, administrando a casa com a mesma dedicação que sempre teve, mas agora com a autoridade e o reconhecimento de sua posição. Rafael insistiu em contratar mais ajuda doméstica para que ela não se cansasse durante a gravidez, mas Isabela fazia questão de manter suas responsabilidades favoritas, especialmente cozinhar para a família. O quarto do bebê foi decorado com muito carinho por toda a família. Sofia escolheu os bichinhos de pelúcia, Miguel ajudou a pintar alguns desenhos nas paredes, Rafael instalou todos os equipamentos de segurança mais modernos e Isabela coordenou tudo com seu gosto delicado e amoroso. Helena contribuiu com peças de família e presentes especiais que marcavam a continuidade das tradições Montenegro. Quando Isabela entrou no 8º mês de gravidez, Rafael reduziu significativamente seus horários de trabalho para ficar mais tempo em casa. Ele não queria perder nenhum momento da reta final da gestação e adorava conversar com o bebê através da barriga de Isabela, cantando canções de ninar e contando histórias sobre a família que o esperava ansiosamente. Em uma madrugada de inverno, Isabela acordou Rafael com contrações regulares. Eles haviam ensaiado aquele momento várias vezes, mas mesmo assim Rafael ficou nervoso, correndo pela casa para pegar a mala da maternidade, enquanto Isabela respirava calmamente, seguindo todas as orientações que haviam aprendido no curso de gestantes. Helena chegou rapidamente para ficar com Sofia e Miguel, que acordaram com a movimentação, mas ficaram tranquilos ao saber que era hora de conhecer o irmãozinho. O parto transcorreu perfeitamente, com Rafael segurando a mão de Isabela a cada contração, sussurrando palavras de encorajamento e amor. Quando finalmente ouviram o primeiro choro de Lucas Montenegro, nome escolhido em homenagem ao avô de Rafael, ambos choraram de emoção e gratidão. O bebê era perfeito, saudável e tinha os olhos azuis do pai e os cabelos castanhos da mãe. Ele é lindo, Isabela. Vocês dois são meus tesouros mais preciosos, sussurrou Rafael,
beijando a testa suada de sua esposa antes de pegar o filho nos braços pela primeira vez. Isabela observava a cena com um sorriso cansado mas radiante, sabendo que sua família estava finalmente completa, que todos os sonhos que nunca ousou sonhar haviam se tornado realidade. Quando voltaram para casa com Lucas, Sofia e Miguel ficaram encantados com o irmãozinho, disputando quem ajudaria mais nos cuidados. Helena se derretia de amor pelo neto, dizendo que ele era a cara do Rafael bebê. A casa Montenegro estava mais viva do que nunca, cheia de risadas infantis, choros de bebê e, principalmente, transbordando de amor verdadeiro. Isabela, agora mãe de 3 filhos e esposa de Rafael Montenegro, olhava pela janela do quarto enquanto amamentava Lucas, observando Sofia e Miguel brincando no jardim sob o olhar atento do pai. Ela pensava em como sua vida havia mudado completamente desde aquela manhã, 2 anos atrás, quando desceu para preparar o café da manhã, apenas como a babá da família. Agora ela era a matriarca dos Montenegro, amada e respeitada, vivendo o conto de fadas que nunca imaginou ser possível. Obrigada, Deus, sussurrou ela, beijando a cabecinha de Lucas. Obrigada por me dar uma família tão perfeita, um amor tão verdadeiro, uma vida tão abençoada. E naquele momento, observando sua família feliz através da janela, Isabela soube que seu coração nunca mais caberia tanta felicidade, mas também que essa felicidade duraria para toda a eternidade. E assim, chegamos ao final de mais uma história emocionante, queridos ouvintes. A jornada de Isabela nos ensina que o amor verdadeiro pode florescer nos lugares mais inesperados, que a pureza de coração e a dedicação genuína são recompensadas pelo destino de formas maravilhosas. Às vezes, aquilo que mais desejamos está bem diante de nossos olhos, esperando apenas o momento certo para se revelar. A história de Isabela e Rafael nos mostra que o amor não conhece diferenças sociais ou econômicas quando é verdadeiro. Ela, uma jovem órfã sem família, conquistou o coração de um milionário não por sua beleza ou posses, mas por sua pureza, dedicação e capacidade infinita de amar. Rafael, por sua vez, soube reconhecer o tesouro que tinha em casa, a mulher especial que cuidava de seus filhos como se fossem seus próprios. Sofia e Miguel ganharam não apenas uma mãe amorosa, mas uma família completa e unida. Helena Montenegro encontrou na nora o que toda sogra sonha, uma mulher que ama verdadeiramente seu filho e netos. E Lucas nasceu em um lar repleto de amor, cercado de irmãos que o adoram e pais que se amam profundamente. Esta história nos lembra que o amor verdadeiro é paciente, respeitoso e cuidadoso. Rafael tratou Isabela com toda a delicadeza que ela merecia, respeitando sua pureza e inexperiência, cuidando dela como o presente precioso que ela era. Isabela, por sua vez, soube amar incondicionalmente, entregando seu coração completamente e construindo um lar verdadeiro para toda a família. Que a história de Isabela inspire todas as mulheres que nos ouvem a nunca desistirem de acreditar no amor verdadeiro, que valorize aqueles que reconhecem a importância da família e do cuidado genuíno. Que inspire também os homens a serem como Rafael, protetores, respeitosos, decididos e capazes de reconhecer o valor de uma mulher especial. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com pessoas que também acreditam no poder transformador do amor verdadeiro. Seus comentários são muito importantes para nós. Contem-nos o que acharam da história de Isabela e Rafael, se conhecem histórias parecidas ou se têm sugestões para nossas próximas narrativas. Para aqueles que chegaram até aqui, obrigado por dedicarem seu tempo a esta jornada emocional conosco. Continuem acreditando no amor, continuem valorizando a família e lembrem-se sempre de que os milagres do coração acontecem quando menos esperamos. Até a próxima história. Que Deus abençoe suas vidas com muito amor, paz e felicidade. Um grande abraço de toda a nossa equipe e até breve.